E aí, beleza? Tô aqui de volta para dar uma aulinha de história, né, para vocês. E eu sei, a gente teve duas atividades que ainda vão ser corrigidas que vão chegar a mim, tá bom? Vamos falar hoje sobre Mesopotâmia. Eu sei que eu já falei para vocês antes, mas é mais uma revisão. Acho que vocês já esqueceram nesse meio tempo, né? Então vamos lá. Bom, a Mesopotâmia ela vai ficar naquela região do Oriente Médio, né, que vai estar entre a África, a Europa e a região da Ásia, né? Então ela vai estar basicamente ali no meio. Se você colocar aí no seu celular, você vai ver bem direitinho aquela região ali no meio, tá? Coloca Oriente Médio, que também pode ser chamado de Oriente Próximo, tá? Próximo ali à região da Europa, certo? Quem são os principais povos que vão habitar ali na antiguidade, podemos dizer assim? Nós vamos ter ali os mesopotâmios, os fenícios, os hebreus e os persas. Essa região hoje é a região que a gente vai ter Arábia Saudita, Iraque, Catar, esses países assim. Tem outros mais, mas não vale a pena a gente citar aqui agora, né? Então, assim, tá, Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região, galera. Ela não é um país. Não é só um povo, são vários povos. É o mesmo que você pensar, tá, Solônia tá onde? Solônia tá no Brejo. Aqui é uma região onde tem outras cidades. A Mesopotâmia era do mesmo jeito. É uma região que é conhecida como Terra entre Rios. Meso, meio. Potar, Rios. Foi um cara que descobriu esse nome e chamou de Mesopotâmia, um grego, certo? Por isso que Potar vem de grego. O mesmo cara viu um hipopótamo e disse: parece um cavalo, né? E tipo, hipo, cavalo, Potar, rio. Um cavalo do rio, um hipopótamo. Não faz sentido algum, mas ele pensou assim: tá, indo pra frente, né? Então, assim, aquela era uma região de amplas cheias, por causa que na época do frio as montanhas elas congelavam. Então, quando chegava a primavera, ela inundava aquela região. Então, tendo inundado, o pessoal precisou se organizar. E como é que eles fizeram isso? Eles se organizaram para fazer um sistema de represas. E essas represas elas faziam com que eles tivessem que se adaptar a, claro, é, ter mobilidade, e assim eles transportavam pessoas e mercadorias. Eles tinham regiões portuárias onde eles faziam comércio. Então a economia é focada no comércio e na agricultura. Então vai lembrando disso, tá? E além disso, eles tiveram que criar uma área, um sistema que fizesse com que essa água escoasse. Isso eles criaram os diques, que são espécies de valas onde a água escoa e elas são aproveitadas na agricultura porque ela vai ser canalizada. Então, economia, agricultura e comércio, até agora. Tá. Eles se organizaram de tal maneira que eles conseguiram, a partir disso, gerar mais trabalho. Não só tinha gente focada na agricultura, existiam agora, graças a isso, pessoas que estavam sendo artesãos, pessoas que agora eram carpinteiros, pessoas que estavam dedicadas ao comércio e também isso favoreceu com que houvesse uma escala, uma pirâmide de trabalho. Mas rapidamente depois eu vou falar para vocês sobre isso. Basicamente a gente tem três povos ali que são de suma importância. A gente tem mais, mas esses são os três que são os mais comentados, certo? Que são acima os assírios na região da norte, que é o pessoal sangue no olho, é aquele pessoal que é porrada, meu amigo. Então é o pessoal mais guerreiro, mais militar. Ao meio a gente vai ter os babilônicos, e os babilônicos adiante, eles foram muito importantes nas leis, fizeram aquela lei que eu chamei e falei para vocês, chamada de Talião, ou Lei de Hammurabi. E abaixo a gente vai ter os sumérios, que são o povo que chegou lá no início, que foram responsáveis pela escrita, né? E, na verdade, são os sumérios que separam a pré-história da antiguidade, porque se torna antiguidade quando nasce o primeiro sistema de escrita, que nasce com eles, que no caso é o cuneiforme, que é através de uma estrutura que parecia uma cunha, que era feita no barro úmido e depois colocado para secar. Isso foi feito pelos assírios, que eram exímios astrônomos e também exímios matemáticos. Então lembra, a galera mais inicial, culta, certo? Bom, tá, então como era o sistema de dinheiro, como era separado? Basicamente era
um tipo de produção asiática. Isso quer dizer o quê? Tudo é do governo. Se você tem alguma coisa, pertence ao governo, não é seu. Basicamente isso, tá? Deixa eu virar aqui a página aqui para lembrar o que eu vou falar para vocês. Tá, então desses povos eram guerreiros e os primeiros a chegar ali são os sumérios, tá? Os sumérios é que eles começam a desenvolver aquele sistema de muros, é com os sumérios que vai nascendo a sociedade, a agricultura, e aí eles vão tendo comércio de gergelim, de palmeiras para os olhos, vão começar a plantar, e assim a sociedade começa a se desenvolver, começa a formar a civilização. A civilização seria esse povo vivendo numa determinada região. Os babilônios depois vão conquistar sumérios e assírios, tá? Depois. Tá? Então, só lembrar, sumério escrita, babilônio, lei, assírios, guerra, tá? Tá, então apesar de pensarem que a Mesopotâmia era simplesmente agrícola, lembra que ela tem os artesãos. É na Mesopotâmia que nasce pela primeira vez, nasce é peso, né? É construída pela primeira vez a roda. É lá, é a partir dos sumérios, né? Que eles vão fazer a roda, um cara chamado Ari, né? Extremamente um artesão importante. Mas eu digo para vocês o seguinte, vocês pensam que o sistema, apesar de ter comida, era tão simples? Não, não era meritocrático. Não era se você era inteligente, você ia ter condições, não. Se seu pai fosse um artesão, você seria artesão. E graças a isso, a gente tem um sistema não muito bem organizado de classes sociais. A gente tem um rei que ninguém contrariava, porque se contrariar significa ir contra os deuses. Era um regime politeísta, eles tinham vários e vários deuses, que alguns eram para coisas mais concretas, como o sol, como a lua, ou abstrato como os ventos, alguns eram do amor e da guerra, eram politeístas, tinham vários e vários e vários deuses, certo? Então, assim, ninguém ia contra o rei. Abaixo do rei da família real, a gente ia ter os sacerdotes, os líderes militares e os nobres. Mais abaixo, a gente teria assim os artesãos, os artesãos? Os artesãos, não, os fiscais, os escribas, né, que são a galera que ia escrever e os comerciantes. E mais abaixo é que a gente teria, né, no caso, os camponeses, os soldados, e, e os escravos, né? Só que nessa sociedade a maior massa de pessoas eram de camponeses, né? Eles não tinham tanto escravos como na Grécia. A Grécia é que era pancada para escravizar hebreu, escravizar a população, tá bom? Aqui é mais de boas. Sobre a religião e a cultura, né? É interessante que é o seguinte, que nasce a escrita com os sumérios, né? Uma escrita agora fonética que eu consigo falar, né? Pictográfica fonética, no caso eu consigo falar, tipo, pá, pé, eu consigo falar o que está escrito. Antes não se tinha isso, né? Então os caras conseguem falar de alguma forma, apesar de que a gente já tinha uns maias que já faziam algumas coisas assim, tá? Eles eram politeístas e muitos dos mitos que inclusive aparecem na Bíblia, tá? Deixa eu falar um negócio antes disso tudo. Quando eu digo isso, mito é porque é o jeito que é escrito, tá? Se você acredita, tudo bem. Eu não tô dizendo que você não vai acreditar, tô falando como professor de história. Mas na epopeia de Gilgamesh, que seria como fosse a Bíblia do pessoal da Mesopotâmia, se tem falando do dilúvio, se tem que o deus do vento manda com raiva dos humanos aquilo, e uma mensagem chega a um cara que ele tem que fazer uma arca, e dizem que isso nasce aqui, não nasce na Bíblia. Isso é muito mais antigo que a Bíblia. Nem se pensava nisso. Então, assim, tem também a história de um rapaz que foi solto no rio e depois foi encontrado por alguém. Na nossa Bíblia isso seria Moisés, né? Só que para lá, para eles era Sargão ou alguma coisa assim. E existem muitas outras histórias, né? Foram eles também a inventar o iogurte, né? Vocês tomam iogurte, foi com a galera lá, né? E é aquela coisa. Eu acho que o importante é vocês lembrarem isso. Tá. Sobre a religião, existiam também locais nas grandes cidades dos mesopotâmios. E aqui na página 61 vocês têm, né?
essa grande cidade de Ur, vocês veem uma estrutura chamada de zigurate. É lá nos zigurates que você tem os sacerdotes fazendo os ritos religiosos desse povo. Lá também eram guardados cereais também em algumas regiões. Os sacerdotes, eles também eram astrônomos. Eles também tinham um papel meio que científico, podemos dizer assim, nessa sociedade. Então, Ziggurat é, né, um templo que vai ter ritos religiosos, vai ser guardados. Existem várias pessoas passando por ali, soldados, sacerdotes, passando por ali. É um lugar de grande passagem de pessoas, né? Então, galerinha, essa foi a minha revisão para vocês. Eu vou deixar para vocês de exercício de antemão aqui e vou falar depois a primeira questão da página 82, tá? Produz um texto pequeno explicando que ocorreu o desenvolvimento da civilização mesopotâmia. E aí lembra dos sumérios, que começou com eles, eu já tô dando colher de chá, tá? E por que os zigurates eram tão importantes para a sociedade mesopotâmia? Acabei de falar a importância dos zigurates, né? Então lembra, dá lá uma olhada nas páginas que tem no livro e boa sorte para ti. Talvez eu mande mais 2 questões para completar as 4, tá? Valeu, galerinha. Saudades, vida longa e próspera.